Olá pessoal, meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes, na cidade de Caraguatatuba, em São Paulo. E hoje estamos aqui para mais um encontro e eu quero trazer alguns avisos do funcionamento da nossa casa. Tá? Nós estamos trabalhando presencialmente todas as terças e sábados. Temos às 20 horas uma palestra e em seguida o passe até então coletivo. Excepcionalmente esse mês de dezembro, em função das festas de Natal e Ano Novo, o sábado, que véspera de Natal e o sábado véspera de Ano Novo, a casa vai estar fechada, tá? Só esses 2 sábados. Mas as terças-feiras continuam normais, tá? Assim como na própria terça-feira nós temos o atendimento fraterno, se alguém precisar bater um papo com alguém, de uma forma mais reservada, de obter alguma orientação. Nós temos também a evangelização infantil, que também concluiu agora pouco o trabalho deste ano, mas logo em janeiro volta. Temos os cursos, esses cursos não vão parar, continuam sempre às quartas-feiras, às 20 horas. E o trabalho de montagem de cestas básicas. A gente, inclusive, conta muito com a ajuda, com a colaboração de vocês, para que a gente possa arrecadar o máximo possível de mantimentos, porque nós assistimos atualmente em torno de 30 famílias. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos então elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que preparou com muito carinho esse nosso encontro. Agradecemos ao Pai pela nossa vida, pelo teto que nos abriga, pela comida que chega em nossas mesas, pelas oportunidades que temos no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade. Agradecemos ao Pai por todas as chances que nos são dadas para o nosso aprimoramento moral. E assim, Pai querido, pedimos a vossa permissão para que possamos começar esse nosso bate-papo de hoje. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, estamos chegando aqui, próximo do Natal, próximo do final do ano de 2022. Natal é uma época em que a gente fica mais sensível, mais emotivo. A gente tem uma oportunidade de estar mais com a família. Mas eu penso que a gente tem que ficar muito mais sensível e emotivo pela razão principal até do dia 25. Porque eu não sei se vocês se lembram, a gente pode até ter esquecido. Dia 25 nós celebramos a figura de Jesus. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Então, nesse dia 25, o protagonista, a pessoa mais importante das nossas vidas é Jesus. Essa figura que nós podemos dizer que a gente pode considerar Jesus sobre 2 aspectos. A gente primeiro pode considerá-lo simplesmente como um homem
um galileu, que nasceu em Belém, que era uma pessoa muito inteligente, acima da média da época, né? Sabia como se expressar, falava muito bem, se comunicava muito bem com as pessoas, era um líder, ele tinha uma liderança afetiva até com as pessoas, né? Ou que nós chamamos de uma liderança carismática. Mas também a gente pode considerar o Cristo também como um espírito, né? Como um espírito evoluído, um espírito muito puro, que Deus designou para que estivesse aqui conosco como governador espiritual do nosso planeta. Um espírito muito elevado. E porque Jesus a gente pode dizer assim, é o nosso futuro, é a nossa meta, porque Jesus também foi criado por Deus como um espírito simples e ignorante, que nem nós. A gente só não sabe quantas reencarnações que Jesus teve para chegar nesse ponto de perfeição dele, de pureza. Mas deveria ser a nossa meta também, né? Mas a gente vai chegar um dia nesse ponto, né? Jesus é o nosso modelo, não é? Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando do Evangelho. Ou quando a gente fala do Evangelho, se lembra de Jesus, né? E o Evangelho, que é esse código de conduta, esse código de comportamento, de moral, que Deus escreveu para nós. Foi Deus que escreveu o Evangelho e nos enviou. Mas é interessante que ele podia simplesmente mandar, enviar através de uma mensagem, de uma imagem, de uma outra forma, né? Como foram os 10 mandamentos, por exemplo. Mas não. Ele, quando escreveu o Evangelho, ele fez questão de mandar junto com ele o Cristo, o nosso querido Jesus, para que Cristo nos ensinasse como praticar esse Evangelho. Porque o Cristo, ele praticou, ele exerceu cada um daqueles itens do Evangelho, nos mostrando o bom exemplo, as boas práticas. Não é? Então, Jesus é o nosso guia, é o nosso guia. A gente fala de guia, a gente pode lembrar talvez assim, né, bem a grosso modo, né? Por exemplo, um guia turístico, né? Quando a gente viaja, quem já viajou e teve um guia, sabe o quanto é importante, né? Principalmente se for para algum lugar que o idioma seja diferente, mas o que o guia nos mostra de importante? Os locais que nós não podemos deixar de visitar, não é isso? Quais são os símbolos importantes daquele local em que a gente tem um curto espaço de tempo e que não pode perder a oportunidade de conhecer. Então eu disse de uma forma grosseira, né, porque primeiro que nós não estamos aqui numa colônia de férias, né? Esse planeta Terra, né, para muitos de nós é uma escola, ora é um hospital em que nós estamos em tratamento, né? Mas nós temos Jesus como um guia, porque ele também vai nos mostrar sempre quais são os melhores caminhos para a gente tomar, quais são as melhores oportunidades que nós podemos ter nessa vida, nesta reencarnação. Ele está sempre nos mostrando isso. E quando fala da figura do Cristo, é interessante que
se a gente pegar todas as figuras da história da humanidade, ele é a pessoa mais reconhecida no mundo inteiro. É o Cristo. A pessoa mais reconhecida. E, note bem, é a pessoa que, até hoje, quando nós estamos precisando de alguma ajuda, né, uma necessidade afetiva, né, nós clamamos por Ele e Ele nos ajuda. Né? Até hoje isso. Agora, será que essa pessoa que nos ajuda é a figura do Cristo como homem? É a figura do Cristo como Espírito? Fica aí para vocês pensarem. Né? Mas o fato é que, dia 25 de dezembro, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Mas eu tenho uma informação, talvez vocês vão ficar um pouco frustrados com a minha informação, com a pesquisa que eu fiz. Já é o segundo ano que eu desenvolvo esse tema e faço a seguinte pesquisa. Quando Jesus nasceu efetivamente? É o tema até que eu dou para essa palestra de hoje. Quando nasceu Jesus? Porque eu pesquisei bastante, já vi muita coisa, você não encontra nada, nenhuma evidência na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, né, que é o que tem de mais confiável em que se fala de Cristo, não tem nenhuma referência. Eu costumo dizer, não tem nem pista. Então o que ocorre? A gente tem que deixar isso, né, a cargo dos cientistas, dos pesquisadores, dos arqueólogos, enfim, de pessoas que vão ter que debruçar em cima da história da humanidade, né, a história antiga, e nos mostrar algum fato novo, alguma evidência. E eu encontrei, né, a única coisa que eu encontrei como referência da data, o dia 25 de dezembro, é o seguinte: essa data, ela foi, a bem da verdade, instituída pela igreja. Olha que interessante. Lá nos anos de 350, olha quanto tempo, do ano 350, pelo Papa Júlio I. Ele acabou definindo isso. Mas ainda fiquei encucado, né? Falei, tudo bem, isso aí a gente encontra essa evidência lá nos arquivos do Vaticano, não é? Mas por que o dia 25 de dezembro? Agora eu tive uma descoberta mais recente. Esse ano, refazendo essa pesquisa, eu descobri e aprendi o seguinte, né? Segundo os historiadores, né, da humanidade, eles nos revelam que, nessa época dos anos 350, né, existia uma festa na Itália, em Roma, mais especificamente, né, tinha uma festa, e essa festa começava no dia 22 de dezembro. O que eles celebravam nessa festa? A entrada do inverno na Europa. O que eles chamavam do solstício de inverno na Europa. Nessas festividades, eles comemoravam o deus do sol, que era o Apolo. Na época, as pessoas acreditavam em vários deuses, né? Deus do trovão, Deus da terra, Deus da água, Deus do sol, o Apolo. Né? Essa festa começava no dia 22 de dezembro, repito, no solstício de inverno.
Opa, peraí, solstício de inverno, né? A gente às vezes escuta isso. Né? Gente, simples, coisa mais simples. O solstício de inverno nada mais é um momento em que o Sol está mais distante de um determinado ponto da Terra. Então, naquele momento, a partir daquele momento, né, os dias são mais curtos, as noites são mais longas, os dias são mais frios, porque tem essa distância do Sol, né, e aí começa o inverno. E por que eu falei em determinados pontos do planeta? Porque se você pegar aqui no Brasil, na América do Sul, já é outra data. O solstício de inverno nosso é no dia 23 de junho. Diferente aqui da Europa, né? Pela posição que nós temos em relação ao Sol e etc. Então eles tinham essa festa lá na Europa, né? Em Roma. E tem um detalhe, a festa durava 3 dias. 3 dias. O pessoal bebia, comia, e há relatos que eles ficavam largados nas ruas. Era uma festança, né? Um abuso da bebida, um abuso da comida, porque as pessoas viravam dia e noite nas ruas com essa comemoração. Mas o curioso é que no terceiro dia dessa festa, a festa terminava no terceiro dia com uma procissão. A procissão de Apolo, como se tivesse Apolo com o seu carro, né, indo ao templo, o templo de Apolo, que até hoje tem em Roma, né? Ou seja, simbolicamente como se ele tivesse, né, temporariamente levando um pouco do sol naquela região, e que depois ele voltaria, né? Mas era essa simbologia, a procissão de Apolo. E note bem, essa procissão terminava 3 dias depois, do dia 22, dia 25 de dezembro. Então, o pessoal da igreja, né, quando definiu essa data, falou, opa, vamos pegar algum momento, alguma festividade grande, em que já tem as pessoas reunidas, já estão comemorando, porque essa festa do solstício de inverno, a Europa toda ia para lá. Gente de tudo quanto é canto ia participar dessa comilança, dessa, né, bebida, da festa, e terminava com a procissão. Aí ele encaixou, já que tinha muitas pessoas em festa, né, essa data do dia 25 de dezembro, o Natal, o Cristo, o nascimento de Cristo. Olha só que interessante. Então, infelizmente eu tenho a dizer a vocês que essa data é uma data fictícia. Percebe? A gente não sabe bem ao certo qual é a data. Até porque tem outra curiosidade. Né? Até antes de Cristo, né, nós tínhamos 10 meses, sabiam? Era janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí depois vinha setembro, outubro, novembro e dezembro. Né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, minto. Aí depois tinha setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o que acontece? Quiseram homenagear 2 imperadores na época. 2 imperadores. O imperador Júlio César e Augusto. Aí criaram os meses de julho, em homenagem a Júlio César, e de agosto, em homenagem ao imperador Augusto. E como os dois eram grandes imperadores, não podia ter um dia, uma quantidade de dias diferente, eles tinham que ter a mesma importância. Aí ficaram os 2 meses com 31 dias.
aí tiveram que tirar 2 dias de fevereiro para acertar a conta do ano, né? Então, tudo isso, né? Então você vê que espiritismo também é cultura, né? A gente tem que recorrer disso para poder entender alguma coisa do que se passa. Então, repetindo, a gente já chega à conclusão que a data é o que menos importa, não é? A data é fictícia, foi criada, né? Então a data é um símbolo, concordam comigo? O dia 25 de dezembro é um símbolo, e que bom que nós temos essa data, né? Que a gente possa pelo menos ter uma referência do Cristo, né? Porque nós precisamos de símbolos, de ícones, né? Nós precisamos disso para despertar provavelmente alguns sentimentos que a gente tem adormecido dentro de nós. O próprio Cristo, ele ensinava através de parábolas e de símbolos, não é? Então o Natal é um símbolo importante para nós, né? E dentro dele tem outros. Eu sei que, se não todos que estão me ouvindo, eu sei que uma maioria deve ter, por exemplo, lá a sua árvore de Natal, mesmo que seja pequena, aquele pinheirinho, né? Ou um pinheirinho artificial, né? Esse pinheiro, ele tem uma simbologia. Eu também aprendi que o pinheiro, ele simboliza a vida. Vocês sabem por quê? Porque o pinheiro é uma das poucas árvores que se mantém verdinha ao longo do ano inteiro, resistindo até às altas temperaturas da América do Norte, da Europa. A gente vê os filmes, né? Nessas regiões com neve, a pessoa arrastando um pinheirinho verdinho, porque ele resiste. E mesmo depois que tira ele do pé, ele aguenta um bom tempo. Mas se mantendo ali plantado, ele fica o ano inteiro verde. Então que a gente tenha já de início o símbolo, né, da vida dentro da nossa casa, que tenhamos o símbolo do Cristo em nossa casa. E da mesma forma que o pinheiro, porque o pinheiro, se ele aguenta o ano inteiro, né, que a gente tenha também a figura do Cristo o ano inteiro lá na nossa sala, no nosso coração principalmente, né? Por que não? E tem mais simbolismos, né? A gente fala do Natal, tem um símbolo que esse não dá para deixar de falar, né? Que são os presentes. Não é verdade, gente? Vamos lá. As trocas de presentes. Tem gente que acha que se não tiver troca de presente, não tem o Natal, né? Mas é um símbolo, né? As crianças adoram isso. Meu neto já está perguntando o que o Papai Noel vai trazer para ele. E aí até eu chamo a atenção de uma coisa, falando agora do meu neto. A gente tem que ter esse cuidado com as crianças. Porque será que eles não estão se voltando muito mais com a figura do Papai Noel do que o próprio Cristo, que é o aniversariante do dia? E poucas crianças ainda sabem, têm noção disso. Então que bom, como eu falei no início, na apresentação nossa, o trabalho de evangelização infantil que a nossa casa espírita faz. Meu netinho de 3 anos está lá, o Leandro. Ele acaba o trabalho dele, ele desce, ele encontra e fala: vovô, vamos tomar aguinha de Jesus? É uma água fluidificada que a gente tem em toda a casa espírita, acaba os trabalhos, aquela água, ela tem o magnetismo do plano espiritual, você toma aquela aguinha para se sentir melhor, né? Aquela aguinha tem aquilo que você precisa. Ele já fala isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a troca de presentes é inevitável, não é, gente? É inevitável. É uma coisa de louco, né? O comércio é que adora, e o comércio até sobrevive muitas vezes
em cima disso, né? Mas parece que as lojinhas estão com as luzinhas nos chamando, né? Vem consumir, porque nós somos consumidores insaciáveis. E nessa época do ano a gente até esquece que tem limite de cartão de crédito, não é? O 13º vai embora em poucos dias. Mas aí eu quero fazer uma pergunta, por sinal, vou fazer algumas perguntas para a gente pensar, né? Talvez até perguntas repetitivas. Vamos lá, gente. Será que essa troca de presentes tem alguma coisa a ver com a figura, seja daquele homem ou do Espírito de Jesus, que não trocava presente com as pessoas, né? Ele não dava presente material para as pessoas. Ele nos presenteava e nos presenteia até hoje. Ele nos dá presentes de carinho, de atenção, de respeito, carinho de amor. Esse era o grande presente que Jesus nos dava e ainda nos presenteia, sem que tenhamos que dar nada em troca. Será que isso tem alguma coisa a ver? Ah, mas Cosme, tem uma parte muito gostosa que é simbólica também, mas essa mexe com a gente, né? Alguém pode estar até pensando aí, né? É a ceia de Natal. Legal, é a ceia de Natal. É um símbolo, está lá. Eu sei que se vocês estiverem me ouvindo e antes do Natal, tem gente ainda que não comprou o peru de Natal, está pesquisando o preço, né? Vai fazer aquela farofa, né? Tranquilo, né? Vamos celebrar isso. Eu acho que é lícito, é justo, não é? É engraçado que a gente às vezes, tem gente que não bebe o ano e não bebe, mas na noite de Natal não deixa de tomar a champanhezinha, né? E outra coisa, gente, vamos falar sério, né? Eu conheço pessoas que comem tarde da noite, né? Mas são poucos. E outra, jantar 11h30, meia-noite, comer tudo aquilo que a gente come em quantidade e variedade, né? Mas vamos lá, né? Como eu disse, a gente passa o ano inteiro trabalhando, muitas vezes longe da família, não é? Muitos de nós não têm condições de fazer uma refeição junto com a nossa família. Eu mesmo, agora estou aposentado, estou para completar 40 anos de casado. Desses 40, eu passei 30 anos trabalhando, né, de forma confinada, num polo industrial, em vários outros polos industriais, e eu não almoçava com a minha família, com os meus filhos. 30 anos se passaram. Então, gente, eu não estou dizendo que é errado isso, né? Não, vamos aproveitar, vamos celebrar. Se você tem essa condição de estar com a sua família, com a mesa farta, ótimo, ótimo, né? Só não esqueça de agradecer a Deus. Agradecer a Deus e a Jesus pela presença dele, pela simbologia que ele nos traz naquela ceia, né? E principalmente agradecer pela oportunidade de estar com os amigos ou com a família e aquela comida que chegou à nossa mesa. Porque a gente não pode esquecer o seguinte, né? Lembra que eu falei que a casa tem 30 famílias assistidas? Eu tenho certeza que essas 30 famílias que já receberam a cesta de Natal, né? No Natal o pessoal nosso se organiza, faz uma cesta um pouco melhor, tem até Papai Noel, já entregaram. Eu tenho certeza que essas famílias, na noite de Natal, eles vão se alimentar com parte dessa cesta que vocês nos ajudam a fazer com que chegue lá na mesa deles. Temos que pensar nisso.
pergunto a vocês, isso daí tem alguma coisa a ver com a figura do Cristo? Vamos agora dizer com o Cristo homem, né, que precisava se alimentar para manter o seu organismo. Será que isso tem alguma coisa a ver com aquele homem que se alimentava de forma simples também e que também ceava, né? E na ceia que ele tinha com as pessoas, ele dividia, ele compartilhava o pouco que tinha do vinho e do pão. E ainda trazia uma simbologia, né, que ele falava, o vinho simbolizava o meu sangue e o pão a minha carne. Será que isso tem alguma coisa a ver? Hein, gente? Mas é um símbolo, né? É um símbolo. Mas o fato é que, como a gente já disse, o que menos importa é a data. Né? E aí eu pergunto a vocês, então, vamos lá, né? E que Natal é esse que eu estou falando? Será que existe um outro Natal e a gente não conhece? Por exemplo, falando de aniversário, né? Nós temos o nosso aniversário comprovado, não é, gente? Tem certidão de nascimento e etc. Eu sei que tem gente que às vezes não gosta de comemorar aniversário. Eu mesmo tive uma fase da minha vida que eu não dava muita bola, tá? Agora eu entrei nessa simbologia também. Mas mesmo a gente não gostando, a gente sempre torce que no dia alguém ligue, mande um WhatsApp. Né? No fundo, a gente gosta de ser lembrado. Né? Muitas vezes um ente querido nosso, companheira, ou um filho, fala, olha, o teu aniversário é amanhã, como é que você quer que eu faça? O que você quer na sua festa? A gente até gosta. Né? E aí eu penso o seguinte, imagine se a gente pudesse perguntar para Jesus. Fala, Jesus, quando você gostaria que comemorássemos o seu aniversário? E de que forma? Seria interessante isso. Né? O que será que ele nos diria? Não é? O que será que ele nos diria? E aí me faz pensar o seguinte, vamos fazer um exercício mental e fazer essa mesma pergunta, né? Quando que Jesus nasceu? Ou de que forma que algumas pessoas importantes para a humanidade lidavam com esse 25 de dezembro? Então vamos pensar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, aquela figura que exalava bondade. Né? O mundo inteiro reconhece ela até hoje por essa grande virtude que ela tinha de ajudar as pessoas carentes. Né? Como será que ela lidava ou comemorava esse 25 de dezembro? Como será que ela encarava esse aniversário de Jesus? A gente pode também fazer essa mesma pergunta, esse mesmo exercício para a irmã Dulce, essa irmãzinha brasileira que nós tivemos aqui, a baiana, lá de Salvador. Talvez a gente até saiba como é que ela lidava o 25 de dezembro, pela história dela, que talvez vocês conheçam. Tem até um filme muito legal dela, porque ela era aquela pessoa que dedicou a vida aos pobres, principalmente às crianças pobres. Né? Ela passou uma situação crítica, né? Porque lá no convento não poderia entrar ninguém que não fosse das irmãs. E ela começou a trazer as crianças pobres e mais gente pobre ali, até que falaram, olha, então isso aqui não pode. E deixaram ela sozinha no convento. E ela aceitou essa missão. Ficou sozinha.
um galinheiro ali, ela transformou num local para as refeições, acomodar os pobres ali da região de Salvador, ali onde era o convento. Então, com certeza era assim que ela passava o 25 de dezembro. E tem uma passagem, talvez vocês conheçam, mas eu não posso deixar de falar, toda vez que eu lembro da irmã Dulce, que ela saía nas ruas pedindo comida para aquelas crianças pobres. Da mesma forma que nós pedimos para vocês nos ajudar a montar a cesta e levar para aquelas famílias, ela saía na rua. Então tem um episódio que certa vez ela foi numa feira e pediu para um homem, né, esticou a mão assim para ele e falou: o senhor podia me dar uma ajuda para as minhas crianças pobres que estão passando fome? Essa pessoa cuspiu na mão dela. A reação dela, ela limpou e falou: olha, antes de limpar, falou: isso aqui é meu, agora me dê alguma coisa para as minhas crianças. Olha que sabedoria. Então, e assim vai. Né? Se a gente pudesse perguntar também, né, para Chico Xavier, Chico, quantas vezes será que Chico não passou o 25 de dezembro debaixo de um abacateiro que ele tinha lá, consolando as pessoas? Ou quantas vezes que ele não passou entregando comida para moradores de rua que ficavam debaixo de uma ponte, um córrego, ali em São Leopoldo. E só para fechar esse raciocínio, a gente podia perguntar agora, por exemplo, para a mãe de Jesus. Né? Você que é mãe está me ouvindo, a mãe sabe o dia que o filho nasceu, se lembra de tudo, né? Do momento, antes, tudo o que aconteceu, toda mãe sabe. Vamos fazer esse exercício, vamos perguntar, se pudéssemos perguntar a Maria de Nazaré, quando Jesus nasceu? Vamos acrescentar uma pergunta para ela: quando e onde Jesus nasceu? Se perguntasse para Maria, onde Jesus nasceu? Ela nos responderia: nasceu numa manjedoura, aquele local, aquele recipiente em que se dava alimento aos animais no estábulo. Não importava a cidade, que tribo de Israel, nasceu numa manjedoura. E se perguntássemos para ela, quando Jesus nasceu, ela com certeza nos diria que Jesus nasceu quando ela percebeu que ele era um enviado de Deus e veio nos ensinar o amor. E aqui eu quero agora já encerrar esse nosso encontro fazendo uma pergunta para nós, que eu me incluo, para vocês e para mim. Quando Jesus nasceu para vocês? Quando Jesus nasceu? Eu quero me arriscar e dar a minha resposta, porque eu tenho a data. Eu tenho as datas, porque foram várias datas, foram vários momentos em que eu estava em crise, em depressão, em angústia, não encontrando razão para viver. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Em cada uma delas, eu fui abraçado calorosamente por Jesus. Ele renasceu dentro do meu coração. Assim como também ele nasceu em vários momentos de alegria, em que eu pude celebrar com ele essas minhas vitórias, essas minhas conquistas. Aí fica para você. E você? Quando Jesus nasceu? Porque se Jesus ainda não nasceu dentro de você, ainda tem tempo. Ainda há tempo. Mesmo que seja agora, dia 25 de dezembro. Mas, como já disse, a data é o que menos importa. E aqui eu já encerro, desejando que vocês tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo,
muito mais que desejo, é a minha vontade, né? Porque a vontade é diferente do desejo, né? O desejo é uma coisa, o primeiro impulso, a vontade é aquela coisa mais trabalhada, mais elaborada, que faz a gente praticar. Então, é minha vontade que vocês sejam felizes, que eu seja feliz, não só nesse dia 25 de dezembro, mas em todos os dias, principalmente do ano de 2023, que está chegando aqui, batendo nas nossas portas. Ok, gente? Então, que vocês tenham realmente esse Cristo, essa figura do Cristo, junto com vocês, a cada dia da sua vida. Vamos então encerrar o nosso bate-papo. Vamos encerrando e não podia ser diferente. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de conhecer essa figura do Cristo. Agradecer a Deus por ter designado esse Espírito maravilhoso que até hoje nos ajuda no crescimento moral das nossas vidas. E assim, Pai querido, vamos pedindo permissão para encerrar temporariamente esse nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Ti, graças a Jesus. Ok, gente? Um beijo no coração de vocês. Tchau, até o ano que vem.